Do livro Renúncia, primeira parte, capítulo 5, Na infância de Alcione, página 180. A menina, entretanto, esboçou um gesto significativo e lembrou: Mas nós não estamos aqui sozinhas. Jesus está conosco. Anotando a advertência, a criada permitiu que o animal se safasse do círculo apertado em que se achava e esclareceu como quem se via obrigada a dar uma satisfação do seu ato. Este cão, Alcione, é vagabundo e ladrão. A pequena não respondeu de pronto, mas dirigiu-se ao interior da casa, a passos vagarosos, tomou o crucifixo de Dona Margarida, sempre guardado à cabeceira da cama, e encaminhou-se novamente ao quintal. Aproximando-se de Dolores, que a observava muito admirada, apontou com muito carinho para a escultura e esclareceu na sua linguagem infantil: Estás vendo, Dolores? Mamãe contou que quando Jesus morreu, estava entre dois homens que roubavam. Pois bem, disse a empregada sorrindo em face da profunda advertência. Depois falaremos com Dona Madalena sobre o caso desse cão. E Alcione voltou a guardar o crucifixo com a impressão de que havia cumprido uma grande tarefa. A vida na chácara continuava cheia da poesia que sempre adorna a pobreza resignada. Outro tanto, porém, não acontecia ao sobrinho de Dom Inácio. Parecia ele cada vez mais desorientado, desde o dia sinistro em que consentira no criminoso pacto com Susana Davenport. O destino não correspondera às suas expectativas de homem do mundo. A mentira sombria apenas espalhara remorsos terríveis no seu caminho, dos quais buscava evadir-se pelos desregramentos de toda sorte. Seu projeto mesquinho sofrera o primeiro abalo no dia em que Madalena Villamil não mais pudera erguer-se da cama em Versalhes. Assediar a prima enferma representava muita covardia a seus olhos. A moléstia, entretanto, não fora incidente simples, persistira semanas e semanas. Nesse ínterim, ela, Madalena, pela paciência demonstrada e pela maternal dedicação para com a filhinha recém-nata, crescera muito aos seus olhos, impedindo-lhe os ímpetos de suprema violência. E desde a noite em que fizera alusão à sombra de Dona Margarida, ele não mais a contemplava sem ver no seu rosto o da veneranda mãe adotiva, que o acariciara dos primeiros dias da infância. Passou então a frequentar raramente a chácara e no íntimo chegava mesmo a pensar em uma viagem à América, para desfazer o engano terrível, de modo a esperar a velhice sem a recordação de um crime na consciência. A nobre resistência da prima doente e sacrificada parecia impor-lhe a lembrança de Dona Margarida nos seus tempos de intraduzíveis amarguras. O moço espanhol, no entanto, desejava reparar a falta com a devida prudência. Afinal de contas, no mais fundo d'alma, não obstante a situação que o sensibilizava, nunca deixara de considerar Madalena excessivamente orgulhosa. Além disso, receava desfazer a trama odiosa sem ouvir antes a prima de Cirilo. Que teria acontecido na América durante aqueles longos 4 anos? Era preciso esperar para não incidir em novos desatinos. No entanto, agora entregue à ideia reparadora, via-se presa dos Izaza, que o arrastavam a condenáveis desregramentos. Envolvido em negócios suspeitos e desmandado nos prazeres que lhe exauriam as forças, não pôde perceber a trama cavilosa que o colhia na sombra devagarinho. Quando menos se esperava, estalou em Ávila a triste nova.
Condenado pelo Santo Ofício à prisão e confisco de todos os bens, Antero de Oviedo aparecera morto em Madrid, junto à porta de Toledo. Falava-se a meia voz que ele havia preferido o suicídio à ignomínia do cárcere. Noutras rodas, porém, afirmavam que tudo não passava de mais um crime odioso da família Estigarribia. O processo, como todas as peças em exame no Tribunal do Santo Ofício, correra os trâmites no mais rigoroso sigilo. A condenação atingira Antero e companheiros, mas somente Gaspar e Zaza fora recolhido à prisão, pois Frederigo e Domingos haviam desaparecido misteriosamente. O sobrinho de Dom Inácio assim baixava ao túmulo com grande segredo da sua vida, tão cedo crestada por sua incontinência e leviandade. Madalena ainda não conseguira aliviar a angustiosa aflição que a atormentava, quando João de Deus bateu-lhe a porta antes da alvorada. A pobre senhora assustou-se, mas o rapaz tinha motivos para apressar-se. Senhora, disse amedrontado, fugi para trazer-lhe graves notícias. Esta noite ouvira a combinação de Dom Diego e do filho relativamente a essa casa. Como assim? Interrogou Madalena, muito pálida. Sei que o Santo Ofício vai ocupar as propriedades do senhor de Oviedo e que os Estigarríbias desejam incluir essa chácara no espólio do extinto. Mas essa casa me pertence, interrompeu a filha de Dom Inácio com energia. Queira então providenciar como convém. A esta altura, o semiliberto mastigou as palavras como que receoso de prosseguir. Mas é uma iniquidade, exclamou Madalena convictamente. E não é só, obtemperou o rapaz reticencioso. Que maior infortúnio poderia sobrevir-nos? Dom Afonso explicou o servo dedicado, que, não sendo Alcione filha do finado, pode ser arrolada no patrimônio como escrava. E sei que tomou essa atitude pela atração que a mesma sempre exerceu sobre ele. Horrível! Exclamou a viúva, tornando-se lívida. Não haverá justiça para semelhantes bandidos? A justiça, por certo, não autoriza esses crimes, mas os meus senhores então estão com os padres e será útil que a senhora tome as providências possíveis para a defesa do seu lar. Enquanto o rapaz se retirava apressado, de maneira a não despertar suspeitas na casa a que servia, Madalena levou as mãos à cabeça, tentando conter o vulcão de ideias que a incendiavam. Nenhuma preocupação na sua vida continha o travo desta que ora a excruciava. Separar-se da filha, quando a viuvez já lhe havia mortificado o coração, seria condenar-se a perpétuo martírio. Reagiria contra os criminosos sem consciência. No torvelino de suas dores, entretanto, procurou encomendar-se a Deus com sincera compunção. Que Jesus se dignasse velar por sua fraqueza de mulher, defendendo-lhe a filhinha dos lobos desalmados. O sol já fulgurava no horizonte e o coração materno continuava em súplica silenciosa, invocando a misericórdia e a proteção do crucificado. Procurando ocultar sua aflição, a serva e a filhinha resolveu bater à porta das freiras carmelitas no intuito de solicitar-lhes fraterno amparo. Em todo o tempo de sua permanência em Ávila, frequentara os ofícios religiosos da igreja de São Tomás apenas 2 vezes pela dificuldade de se locomover, mas isso fora o bastante para abraçar velhas mestras, entre as quais se destacava a Madre Conceição do Santíssimo Sacramento, generosa diretora do educandário, onde ela, Madalena, recebera as primeiras letras. Essa veneranda criatura, pensava a filha de Dom Inácio consigo mesma, não a deixaria sem assistência. Com enorme dificuldade, dada a atrofia dos pés, encaminhou-se à cidade em companhia de Alcione pela manhã. Desde a indelicada recusa das amigas de sua mãe em Paris, fizera o propósito de nada pedir em seu benefício, mas naquela hora grave, em que lhe faltava o amparo do primo, tinha necessidade de mão amiga
para fazer respeitados os seus direitos. Não dispunha de outras relações além dos laços afetivos com as religiosas que tanto beneficiaram e acarinharam na infância. Assaz inquieta, pediu para falar à superiora do convento de São José. A velha monja, cujo rosto as rugas marcavam invernos e padecimentos longos, recebeu-a com afabilidade e doçura, visivelmente satisfeita com a inesperada visita. Madre Conceição começou dizendo acanhada e aflita: Espera socorrer-me de... Madre Conceição começou dizendo acanhada e aflita: Esperava socorrer-me de vossa bondade mais tarde, quando minha filha estivesse em idade de iniciar os estudos. Mas as circunstâncias imperiosas, quão imprevistas na minha vida, obrigam-me a incomodar-vos mais cedo. Dize, Madalena, respondeu a religiosa com bondade natural, não te perturbes, confia em nossa velha amizade. Desde que nos revimos, muito tenho pensado em ti, nas tuas penas angustiosas. Contudo, filha, são numerosas as antigas alunas que se encontram nos sofrimentos da viuvez. Não venho aqui trazida por dificuldades materiais, minha boa madre. E passou a relatar as suas amarguras em face do desaparecimento do primo, que a deixava em penosa situação moral por motivo das perseguições que o vitimaram. Pausadamente, imprimindo em cada palavra a força da sua emoção, explicou quanto sabia a respeito da sentença do Santo Ofício, que levara Antero de Oviedo à suprema ruína. Em seguida, falou da maternal angústia devido às pretensões odiosas da família Estigarribia em lhe extorquirem a propriedade rural e, além do mais, sequestrar-lhe a própria filha. A velha religiosa acompanhava-lhe as palavras tomada de singular admiração. Viu-a terminar exausta, pálida, cabisbaixa, consternadíssima. Destacando as últimas assertivas, exclamou inquieta: Mas o país não está em regime de cativeiro. Como poder alguém escravizar uma criança inocente? Os que têm bastante dinheiro para demover os juízes, disse Madalena convictamente, certo poderão gozar o benefício das leis, mas eu sou paupérrima e minha Alcione poderá ser levada por mãos criminosas à revelia da justiça. Não ignoramos que se fala bastante na atualidade em mestiços que de nada servem no conceito dos grandes senhores de terra, senão para os serviços rudes do novo mundo. E se Dom Diego Estigarribia pretender que minha família seja dessa espécie de criaturas? Ele tem as arcas abarrotadas de pesetas para comprar os homens indignos. Suas violências, talvez, nem cheguem a constar nos processos escritos. Madre Conceição tinha uma grossa lágrima nos olhos. Maternalmente, tomou as mãos da interlocutora e falou: Compreendo tuas angústias. Entretanto, será possível que não possa contar com o vosso auxílio? Perguntou Madalena, atemorizada. É que, minha filha, trata-se de uma questão com o Santo Ofício. Nessa casa, somos muito indigentes para te auxiliar com êxito contra inimigo tão poderoso. E depois de levantar-se e sondar a porta vizinha, declarou a Madalena em voz muito baixa: Por buscarmos defender 2 homens caluniados perante os inquisidores, 2 irmãos e eu, no mês passado, fomos açoitadas 5 vezes. Ah, como se permite semelhante tribunal no seio da igreja? Indagou a filha de Dom Inácio, penosamente surpreendida. A monja enxugou as lágrimas com a manga do hábito rafado e murmurou: Talvez, minha filha, Deus haja permitido o funcionamento dessa instituição impiedosa para que sejamos experimentados em nossa fé. Hoje em dia, considero que não existe maior cilício que o suportar a evidência de tantos crimes em nome do próprio Deus. A jovem viúva começou a chorar em silêncio, mas a respeitável amiga a ponderou com solicitude. Não te desesperes. Jesus não está pobre de misericórdia. Faze o possível por aliciar algum homem de mérito que propugne
os teus direitos. Estou certa de que o céu nos oferecerá os meios precisos. Madalena Villamil despediu-se com palavras de sincero reconhecimento, mas não pôde disfarçar o desânimo quase invencível. Ao vencer a distância que a separava do teto humilde, sentia que as pernas tornavam-se mais trôpegas. Mesmo assim, quis socorrer-se das autoridades civis ou religiosas, mas a falta de dinheiro amortecia-lhe os impulsos. Os juízes, de um e de outro lado, não trabalhavam de graça. Os processos não se movimentavam sem as molas reais. Alcione seguia-lhe os passos, muito admirada das suas lágrimas e do seu mutismo. Conduzida pela mão, a delicada criança parecia ansiosa por uma oportunidade que lhe permitisse confortar o espírito materno. Assim que atravessaram as muralhas, já no caminho empedrado de regresso ao lar, perguntou com a sua curiosidade infantil: "A senhora não disse que íamos a outra casa?" "Não é possível, minha filha." "Por quê?" Não é possível, minha filha." "Por quê?" "Não temos a chave de ouro com que poderíamos abrir a porta," concluía Madalena, como a falar consigo mesma. E passou o resto do dia mergulhada em dolorosas cismas. Via-se na imaginação atirada no vórtice do destino. O santo ofício tudo lhe arrancaria, tudo. A granja pequenina, cultivada com tantos sacrifícios, seria arrebatada por verdugos cruéis. Mas quando meditava na eventualidade de separação da filha, profunda revolta dominava-lhe o coração. Seria a derradeira prova da sua dedicação maternal, porque a morte, indubitavelmente, viria nesse instante enregelar-lhe as veias. Enquanto Dolores trabalhava no quintal, intrigada com o pranto copioso da ama, Alcione permanecia no aposento materno, procurando confortar Madalena com as suas observações piedosas, embora infantis. O crepúsculo desceu pesadamente e à noite João de Deus reapareceu. Depois de se informar do resultado da visita ao convento de São José, falou à desolada senhora, deixando-lhe entrever novas esperanças. "Dona Madalena, conheço um padre que talvez nos possa valer." "Quem é?" indagou ansiosamente a interpelada. "É o padre Damiano, que oficia na igreja de São Vicente. Ele tem sido meu amigo nas ocasiões difíceis. É bem possível que resolva satisfatoriamente o caso. Se a senhora quiser, chamá-lo-ei ainda hoje mesmo, porque Dom Alfonso deverá vir aqui amanhã, depois do meio-dia, para lhe dar conhecimento do odioso mandato." "Oh, sim!" exclamou reconhecida. "Vai sem demora, conversarei com esse homem de Deus." O rapaz saiu e, quando o relógio marcava 9 horas, regressava em companhia do eclesiástico, recebido por Madalena com inequívocas demonstrações de reconhecimento e apreço. Padre Damiano era homem dos seus 50 anos e, pela expressão do olhar, como pelas cães prematuras, dava conta de suas penosas lutas. Em breves instantes, estabelecera-se entre ele e os presentes os laços cariciosos da intimidade e da simpatia. Ouviu com atenção os informes da viúva Davenport, entendendo-lhe as razões afetuosas como se ouvisse uma filha. A narrativa dos seus sofrimentos infundia-lhe respeito paternal. Embora em breve trocavam impressões e já pareciam velhos conhecidos. Também estivera em Paris por ocasião da varíola de 63 e, por sinal, também sofrera a enfermidade dolorosa num estabelecimento religioso. Madalena Villamil estava igualmente satisfeita. A palavra do interlocutor parecia-lhe de um amigo sincero que tardara a aparecer. Historiando os incidentes da sua viuvez, o padre prestou maior atenção no caso e sentenciou: "É muito estranhável
que a senhora tenha lutado com tão infausto destino, mediante a simples notícia. Nunca recebeu informações mais positivas da América? Nunca. Também continuou: é preciso considerar a soledade em que ficou lá na França, a morte dos pais, a enfermidade rebelde, a necessidade imperiosa de atender a recém-nascida. Sim, explicou Madalena, agradecida ao seu afetuoso interesse, mas não renuncio ao meu velho ideal de uma excursão à Polônia do Norte. Não desejo morrer sem obter as últimas notícias de Cirilo.